Bom, vamos agora começar aí uma breve prévia, né? Uma prévia sobre o nosso sistema de programação da produção baseado em just-in-time e sistema de controle Kanban. Primeiro vamos aqui conceituar um tipo de produção puxada e produção empurrada. Conceitos sobre produção têm evoluído ao longo do tempo, buscando cada vez mais o alcance dos objetivos do sistema de produção. Os objetivos de desempenho, faltou essa palavra aí. Vamos colocar logo aqui os objetivos de desempenho do sistema de produção. O atendimento ao cliente dentro do prazo, né, a rapidez, o menor custo da produção, maior qualidade e flexibilidade da produção são, sem dúvidas, os principais objetivos de qualquer sistema produtivo, né? Você não pode deixar o cliente na mão, não pode cobrar muito caro, porque senão ele arruma outro fornecedor. Um sistema produtivo pode ser baseado em previsão de demanda ou apenas produzir quando existir a vontade manifesta do cliente por um determinado produto. Quando existe uma previsão de demanda, a produção é mais bem planejada com sistemas MERPs, planejamento da necessidade de material. Neste caso, a gente considera a produção empurrada, ou seja, o sistema produtivo começa a operar no fornecedor de insumos produtivos, o que gera um estoque de matéria-prima. Como é isso? Vamos fazer uma situação aqui. Você tem aqui no nosso caso, você tem os fornecedores, você tem o nosso ambiente produtivo, e nós temos aqui o cliente ou o mercado consumidor. Aqui nós temos as várias operações do nosso mercado, no nosso ambiente de transformação, nosso ambiente produtivo. Eu faço uma previsão, um estudo de mercado e descubro que meu cliente ele está a fim de consumir, um exemplo aí, 1.000 cubos de madeira. A primeira coisa que eu tenho que verificar, eu vou pegar isso aqui, vou fazer meu planejamento. Isso aqui é uma previsão de demanda. Minha previsão de demanda, vou fazer o planejamento e o controle da minha produção. Vou ver lá minha necessidade de materiais, MRP. Em seguida vou emitir um pedido de compra, solicitação de compra ao meu fornecedor. O meu fornecedor ele vai verificar se ele tem essa disponibilidade desse material e vai me entregar. Quando me entregar aqui, eu tenho aqui o meu estoque cheio de madeira. Eu fico aqui com o meu estoque cheio de madeira. Aí eu vou começar a minha primeira tarefa. Vamos dizer que meu primeiro processo seja preparar a madeira, né? Vamos pegar a madeira, vamos aplicar lá um desculpinizador, né? Fazer um processo lá qualquer. O meu segundo processo vai ser cortar a madeira em cubos, né? Cortar. E o meu terceiro processo, vamos dizer que seja embalar ou dar um acabamento, né? Dar um verniz.
Vamos botar embalar fora. Invernizar. Aí depois aqui no final eu vou ter um estoque aqui de cubos de madeira. Esse nosso sistema, como é que eu vou trabalhar? Eu não quero saber em quanto tempo eu vou consumir esses 1000 cubos. Eu vou usar meu máximo da minha capacidade, até mesmo porque eu estou prevendo fazendo uma previsão de demanda. Essa demanda pode estar sendo prevista a menos, né, ou a mais. Eu tenho que ajustar. Seria um dos primeiros problemas que nós teremos que resolver aqui, seria ajustar a produção à demanda. Agora, podem ocorrer erros, né? Então nós temos que estar esperto nisso aí. Esse aqui é o nosso processo tradicional, é o que é mais usado. Geralmente, em algumas situações, você é obrigado a usar dessa forma. Nem sempre você vai poder usar o JIT, como nós vamos ver mais adiante, né? O Just in Time nem sempre pode ser usado para todas as situações. Bom, fazendo aqui um escopo mais ou menos da nossa abordagem tradicional do sistema produtivo, nós vamos verificar aqui o seguinte, ó. Eu tenho aqui a utilização plena da minha capacidade. Essa utilização plena da minha capacidade, ela gera estoques grandes, né? Ou melhor, antes de gerar estoques grandes, se eu quero utilizar a minha plena capacidade da minha produção global, eu vou em cada estágio, em cada processo, o máximo da sua capacidade. Eu vou utilizar em cada processo o máximo de sua capacidade. Por quê? Vamos dizer que eu chego a madeira aqui, chegou meu estoque aqui, eu fico deixando, fico protelando, vou fazendo devagar, para não gerar um estoque aqui muito grande, né, de subproduto. Vou botar aqui subproduto 1. Eu não quero gerar um estoque muito grande aqui, eu fico com toda a madeira aqui e vou gerando pouca coisa, para que esse próximo setor não tenha muito estoque de pré-entrada, né? Lembrando que esse aqui vai ser o cliente desse anterior, né? Cada processo é um cliente do anterior, até chegar lá no meu estoque final. Bom, aqui agora nós vamos ver o seguinte, que para que eu não tenha essa ocorrência, eu uso o máximo todos os meus processos produtivos e gero um estoque intermediário. Geração de estoques intermediário, abreviar, intermediário muito alto. Com um estoque intermediário muito alto, né, eu tenho lá problemas de custos, eu tenho problemas de resolução de problemas, porque você tem um sistema muito carregado. Então esse sistema muito carregado ele vai gerar mais problemas ainda, né? Então você vai ter aqui, ó, uma dificuldade na resolução de problemas, uma vez que você vai tentar empurrar uma máquina, a máquina lá de cortar madeira lá, até mesmo até o esgotamento, vai evitar fazer paradas para manutenção,
entre outros detalhes. Então você vai ter dificuldade na resolução de problemas. Essa dificuldade de resolver problemas vai me gerar um maior número de paradas. Esse maior número de paradas vai ser justamente de acordo pelo problema de eu ter dificuldade de resolver problemas, né? E isso vai virar um ciclo e daí em diante. Essa abordagem é que a gente tenta modificar com a aplicação do Just in Time. Como nós vamos verificar aqui, nós temos o seguinte: o Just in Time é uma filosofia de manufatura que tem por objetivo a eliminação do desperdício em todo o sistema produtivo, reduzindo os custos de manutenção de estoque, né, em todos os estágios da manufatura. O JIT não tem a intenção de reduzir o estoque a zero, mas sim eliminar todos os desperdícios. É claro que trabalhar com estoque zero é um sonho, né, principalmente nos estágios intermediários. Você trabalhar com estoque zero é um sonho, porque você não vai ter necessidade de espaço para estocar, não vai ter necessidade de controlar esse estoque. Então é uma questão como é que seria assim a palavra, muito eficiente, muito perfeita, né? Que foge um pouquinho do nosso mundo real. Então essa dificuldade de estoque nós sempre vamos ter ela. Bom, como esse controle de estoque no Just in Time é feito? Aí sim entra o nosso sistema Kanban. O sistema Kanban ele é simplesmente um processo de controle de estoque. Nós vamos ter aí um processo de controle de estoque. Com a filosofia de Just in Time, nasce um grande problema: como colocar os itens de produção no lugar certo, na hora certa. A resposta a esta pergunta é Kanban. O sistema Kanban busca movimentar os componentes certos apenas quando são solicitados pelo cliente da cadeia de suprimentos. Um exemplo clássico desse tipo de fornecimento é a energia elétrica. Ela sempre está disponível quando se precisa dela, sem a necessidade de estocá-la. Bom, aqui nós temos aqui uma figurazinha. Aqui em cima nós temos nosso sistema de produção empurrada, né, que geralmente é baseado em MRP. E aqui embaixo nós temos nossa produção enxuta, né, que o planejamento da produção, na verdade, ela é baseada no JIT, né, e o controle de estoque é feito pelo sistema Kanban. Lembrando que o sistema de produção, né, o sistema de planejamento é o JIT, Just in Time. Agora, o Just in Time ele usa o Kanban para controlar o estoque. No sistema de produção empurrada, né, você tem aqui a previsão de demanda do mercado consumidor, como nós já falamos anteriormente. É planejado a produção, você solicita a matéria-prima ao fornecedor, o fornecedor entrega, você tem a solicitação de processo, já aqui no primeiro estágio. É claro que essa solicitação de produção, ela pode ocorrer nesse processo e também pode ocorrer nesse processo, né, a solicitação. Por que ela pode ocorrer? Porque o sistema de produção empurrada, ela tem o seguinte: eu tenho problemas de processos que podem parar, como nós já vimos anteriormente. Então eu vou deixar alguns pré-estoque, alguns produtos pré-pronto, né,
algumas partes pré-fabricadas já, para que quando eu tenho esse start de entregar isso no mercado, a minha data de previsão da demanda, eu vou ter já alguns itens trabalhados. Se eu tiver algum problema, eu não paro minha produção por todo. Por exemplo, se eu tiver aqui um estoque aqui no processo A, no processo B, e meu processo A der algum problema, eu vou ter essa margem aqui para trabalhar com os processos B e C, enquanto eu tento reparar aqui o meu primeiro processo. Isso, o nosso Slake ele vai tratar desse tipo de estoque como proteção, né? Você tem a proteção em todas as fases, você tem a proteção, que é um estoque de segurança, que é um estoque que vai suprir uma falta do processo anterior. Inclusive já tem também um estoque aqui de produto acabado, você tem estoque de matéria-prima, você tem estoque de subproduto, estoque de produto já pronto, como proteção do meu sistema de produção, para que o meu mercado consumidor não fique sem o meu produto. No Kanban, a ordem de fabricação ela vem ao contrário, de forma que todos os anteriores só vão ter permissão de trabalhar quando o meu mercado consumidor tiver já precisando, né? É o sistema empurrado, é puxado. Sistema empurrado porque eu empurro os meus itens no mercado. E sistema puxado é porque o mercado puxa os meus produtos. Então, no sistema JIT, né, baseado no Kanban, eu tenho aqui a demanda do consumidor. Então, eu planejo a minha produção, solicito no primeiro processo aqui, ó, eu solicito a produção. Ele, por sua vez, autoriza o processo anterior, que autoriza o processo anterior, que autoriza o meu fornecedor. É claro que esses planejamentos todos têm prazo, né? Existe uma coisa chamada de lead time. Lead time é o tempo em que o meu cliente precisa do meu mercado, da minha mercadoria, do meu produto, e o prazo que eu realmente vou entregar esse produto a ele. Uma outra questão aqui seria uma abordagem mais ou menos, um gráficozinho da nossa abordagem just in time. Você vai querer fazer um comparativo com essa primeira abordagem aqui, ó. Aqui na abordagem tradicional, nós temos a utilização plena da capacidade. Já na nossa abordagem JIT, Just in Time, nós vamos ter o seguinte: a minha capacidade, a minha produção vai ser apenas quando necessário. Produção do necessário. Isso vai fazer com que os meus estágios intermediários sejam melhor utilizados. Eles vão ter uma determinada folga para poder fazer manutenções preventivas, ver como é que anda cada estado de cada máquina, né? Manutenção preventiva, entre outras. Na melhor utilização. E as máquinas também não vão trabalhar. As máquinas também não vão trabalhar sufocadas, precisando toda hora de parar e você ficar esgotando a máquina até a última gota, né? Melhor utilização de cada estágio. Com isso você vai ter uma pequena geração de estoque, ou até não ter um excesso de estoque, né? Não gera excessos de estoque. Por conta disso, né, porque você tem aqui uma melhor utilização de cada estágio, você tem a seguinte vantagem de você ter facilidade, você tem tempo às vezes, facilidade, né, para resolver os problemas.
para resolução de problemas. De resolução de problemas. Com isso você tem número pequeno de paradas, justamente porque você tem facilidade, e para fechar o ciclo aqui novamente. Então, basicamente, por enquanto nós vamos dar uma parada por aqui. E aqui foi basicamente uma introdução ao sistema Just in Time. E mais tarde nós vamos ver alguns detalhes maiores, né, de como o Just in Time auxilia na redução do lote, porque você tem um lote muito grande, o lote de produção, né, muito grande, você pode ficar sufocado, e se o determinado item ocorrer de ter que ter uma melhora no produto, você tem vários produtos já pré-prontos, né? Se você tiver que vir fazendo melhora, assim, se você levar para o lado do carro, né? O carro, uma produção em massa, você faz um lote muito grande. Se você tiver um problema, aí depois, para você resolver os problemas que tem, você, às vezes, é o que a gente vê por aí pelo mercado, o cara vai, vende o carro e depois chama o cara que comprou para recall. Não é uma prática legal, mas é o que se faz para poder diminuir o prejuízo da indústria automobilística. Por enquanto é só. Vamos voltar mais tarde com outros esclarecimentos a respeito do JIT Kanban.